No vídeo de hoje, você vai ter uma peça fundamental no quebra-cabeça sobre o que é e como foi formada a Ordem do Templo Oriente após a morte de Aleister Crowley. Grady Louis McMurtry, também conhecido pelo seu nome mágico Frater Hymenaeus Alpha, foi um militar, magista e eventualmente figura central na fundação da linha da Ordem do Templo Oriente, conhecida como Califado. Enquanto estava se preparando para a invasão do Dia D durante a Segunda Guerra, Grady teve a oportunidade de conhecer pessoalmente Aleister Crowley e receber instruções diretas do mago conhecido como a Besta 666. Esse vídeo é o segundo mergulho na história de Grady, que vai te ajudar a entender um pouco sobre a história de como Telemann se desenvolveu após Crowley e o ressurgimento na Califórnia da Ordem do Templo Oriente. Além disso tudo, também vai te ajudar a entender, através dos tropeços e problemas de Grady, como as pessoas que fizeram parte da construção de Telemann são gente como a gente, com seus brilhantismos, mas também com as suas falhas. Olá a todas e a todos, eu sou o Max Sirius, sou terapeuta junguiano, magista, e esse é o canal Sirius 93. Se você ou alguém que você conhece está à procura de psicoterapia online, você pode falar comigo pelos contatos aqui embaixo. Em abril de 1967, Phyllis Sackler, antiga membro da loja Ágape da Ordem do Templo Oriente, enviou uma carta a Grady McMurtry que ele nunca respondeu. Em junho, Phyllis enviou outra carta falando que ela sabia que Karl Germer havia morrido. Grady também não respondeu essa carta. Mas pouco depois, enviou um vaso de cerâmica que ele disse que tinha comprado para ela há muito tempo e tinha esquecido de mandar. Em 6 de dezembro de 1968, McMurtry recebe outra carta de Phyllis. Ela começa agradecendo a Grady pelo vaso e acrescenta que teria sido bom ele ter respondido as 2 cartas anteriores dela um ano antes. Eu venho pensando e esperando, e hoje eu decidi que eu esperei demais para falar o que está na minha cabeça. Para mim, foi uma coincidência estranha que 3 meses depois que eu te falei que Karl Germer tinha morrido, e que eu sabia disso, que os livros foram roubados de Sasha. Na época em que os livros foram roubados, eu pensei que só poderia ser obra de alguém que conhecia o padrão geral da vida de Sasha e o lugar onde ela morava, e também estava familiarizado com o valor das coisas naquela casa. Eu avisei desde o início para guardar os livros e manuscritos nas mãos de uma pessoa responsável ligada a OTO ou AA, e ela, evidentemente, escolheu me ignorar. Eu não pude fazer nada com ela, porque não tardou a ela ouvir aqueles sussurros diabólicos dela e me botar para fora da órbita dela. De certa forma, talvez seja correto que os livros sejam levados, já que ela era uma guardiã incapaz, é verdade. De qualquer forma, roubar é um crime, e sem dúvida vai carregar algumas dívidas kármicas a ser pagas de alguma forma. Quem sabe? Quando tudo isso aconteceu, várias ideias vieram à minha mente sobre quem poderia ser, e claro, você, entre outros, era uma das possibilidades. Se você não teve nada a ver com isso, então eu espero que você possa perdoar os meus pensamentos. Mas também não sabe o que está acontecendo? Talvez você devesse saber. Eu peço sinceras desculpas se eu entretive pensamentos indignos do verdadeiro você, ou da confiança que Crowley certa vez depositou sobre você, e espero também no que me cabe. Então, eu posso apenas dizer: por favor, responda. Grady responde em uma carta de 4 páginas em 19 de dezembro, negando qualquer envolvimento com o roubo. Além disso, ele também disse que se qualquer pessoa olhasse as finanças dele, saberia que ele não conseguiria nem pagar uma viagem até a Califórnia. McMurtry também disse que estava pensando em começar uma revista telêmica. A partir daí, eles começaram a se corresponder com frequência, trocar poesias e flertar. Grady descobre que nos anos anteriores, a biblioteca de Mildred Burlingame havia sido atacada 2 vezes, até que, durante o fim de semana do Dia do Trabalho de 1967, algumas pessoas bateram à porta da casa de Sasha Germer, se dizendo membros da Ordem do Templo Oriente. Quando Sasha abriu a porta, jogaram spray de pimenta no rosto dela e depois a sedaram e a amarraram. Ela ficou desse jeito durante um dia, enquanto um grupo de ladrões saquearam a biblioteca, levando documentos, diários e hobbies de Crowley e da OTO.
Sasha disse que reconheceu a mão da filha de Phyllis Sackler como uma integrante do bando. Phyllis, por sua vez, estava tentando limpar o nome da filha, que sabia morar longe de Sasha e não ter qualquer interesse em Telemann. Essa troca de cartas durou de dezembro de 1968 até abril de 1969, e também fez com que Phyllis descobrisse sobre a autorização que Crowley tinha dado em relação a emergências na OTO e o califado para McMurtry. Grady e Sackler discutiram longamente a possibilidade de iniciar uma ordem telêmica usando as autorizações de Crowley. Em 15 de fevereiro de 1969, em uma das suas cartas, Phyllis sugere a Grady McMurtry: "Você poderia vir para cá e ficar na minha casa e decidir o que você quer fazer em relação à sua carreira." Phyllis colocou à disposição as economias que tinha reservado como professora do ensino médio para pagar as dívidas, passagem e mudança de Grady para a Califórnia. Em 20 de março de 1969, Phyllis entrou em contato com Gerald York sobre os roubos das bibliotecas. Ficou sabendo que a casa de Israel Regardie também havia sido invadida e os livros e materiais de Crowley e Golden Dawn roubados. Após uma série de cartas, em 29 de março, Phyllis Sackler recebe em sua casa Mildred Burlingame, também membro da antiga loja Agape. Após a conversa, Sackler fica sabendo da existência de uma mulher chamada Jean Brayton. Logo após a morte de Germer, Ray Burlingame havia iniciado Brayton nos graus de Minerval 1 e 9 da OTO, antes do próprio Ray falecer. Apesar de que Ray não tinha autorização para iniciar ninguém, exceto pelo grau 9. Jean Brayton passou alguns anos viajando. Em 1965, quando retornou, conversou com Mildred sobre abrir uma loja da OTO, e Mildred se recusou. Alguns meses depois, a casa de Mildred foi roubada por alguém que tinha a chave, e a única pessoa que tinha a cópia era justamente Jean Brayton. Depois de trocar a fechadura, a casa foi roubada novamente, mas dessa vez com a janela tendo sido forçada. Mildred informou isso a Israel Regardie. Regardie já havia contratado um detetive particular para investigar os roubos, e as pistas indicavam para um grupo secreto trabalhando em Los Angeles sob o comando de Jean Brayton. Em 29 de abril de 1969, Grady McMurtry chegou ao aeroporto de São Francisco, na Califórnia. Com o passar dos meses, Mildred começou a frequentar a casa de Phyllis e uma tensão de interesses começou a surgir. Phyllis desejava uma espécie de colégio telêmico, que era o que ela e Grady vinham discutindo há anos em cartas. Mildred, por sua vez, via na presença de Grady uma oportunidade para reestabelecer a OTO. Em junho de 1969, o trio se encontrou pessoalmente com Israel Regardie. Depois disso, Grady e Phyllis foram até Tijuana, no México, onde Grady deu entrada em um pedido de divórcio contra sua esposa Foxy e se casou com Phyllis Sackler. Também, junto com Mildred, o casal visitou Gabriel Montenegro, antigo membro da loja Agape. Até aquela época, Montenegro e Ellen Parsons Smith já haviam dito em carta não levar a sério as autorizações de McMurtry. No Tribunal da Califórnia, na década de 80, Ellen fala em depoimento que no dia 13 de junho de 1969, Gabriel Montenegro, com quem ela tinha um relacionamento, falou com ela pelo telefone e disse que reconhecia a validade da autoridade de Grady McMurtry. No dia seguinte, Gabriel Montenegro morreu de um problema no coração. Em algum momento, entre junho e agosto de 1969, Grady McMurtry e Mildred Burlingame foram até um camping no Rio Russo, em Duncan Mills, perto de Jenner, na Califórnia, e lá iniciaram Charles Chuck Lawrence Apple, Alison Kaplan, Lee Helfing e Robert W. Faust, na Ordo Templi Oriente. Phyllis Sackler havia decidido não participar porque não concordava com as iniciações, em especial de membros que ela via como hippies e viciados em drogas. Nessa mesma época, saiu no jornal uma notícia de que membros de uma comuna em um rancho na Califórnia estavam sendo procurados por maus tratos a uma criança. Esse era o mesmo grupo liderado por Jean Brayton, suspeita de roubar os livros. Essa história do grupo, que ficou conhecido como Solar Lodge,
é grande e vai ficar para uma outra hora. Mas cabe aqui dizer que o rancho em questão, onde o grupo guardava os seus pertences, pegou fogo. E provavelmente todo o material que eles haviam roubado da biblioteca Crowley e Germer se perdeu. McMurtry começou a se corresponder com Gerald York, que durante a década de 20 foi secretário de Aleister Crowley e era o maior colecionador de documentos de Crowley do mundo. Ele e Germer haviam trocado cópias dos documentos que haviam na biblioteca de cada um, de forma que grande parte do que foi roubado e perdido havia algum tipo de cópia no Instituto Warburg, na Inglaterra, por conta de York. Em 12 de agosto, York disse a McMurtry que Hermann Metzger, da Suíça, estava tentando alegar a liderança de todos os tipos de ordens mágicas. York diz: "Se Metzger te ignorar, ignore ele. Você tem suas próprias credenciais, mas tenha cuidado de não alegar ser OHO da OTO como um todo. Continue sem fazer alegações grandiloquentes e, se seu trabalho for sério, você pode se tornar OHO, mas não alegue isso prematuramente." Também nessas trocas de cartas com York, Grade falou sobre a possibilidade da publicação do Tarot de Thoth. As telas originais eram de York e estavam no Instituto Warburg. Eventualmente, Grade pede a Lee Helfing, recém-iniciado, ir até Londres e lá, com a ajuda de um fotógrafo, eles fizeram as primeiras fotos para a impressão do Tarot de Thoth. Dia 22 de março de 1970, Phyllis Sackler recebe Grade McMurtry como probacionista na Astron Argento. Cerca de um mês depois de ter sido recebido como probacionista na Astron Argento, ele decide tomar o juramento do abismo. Isso significa que Grade ia pular todos os graus de treinamento da A e buscar o objetivo final, que era a travessia do abismo e o grau de Magister Temple 8 igual a 3. É importante dizer que nessa época a vida de Grade já não estava boa. Desde que ele tinha chegado na Califórnia, ele não teve emprego, sendo sustentado integralmente por Phyllis. Além disso, Grade, desde sempre, teve um problema com o álcool e outras drogas, que causavam diversos problemas de saúde por seu uso em excesso. Isso também agravava a sua narcolepsia e diabetes. Nesse ponto, em 1970, as coisas começaram a ficar mais pesadas e, eventualmente, Phyllis entra em cena novamente para salvar o dia e ajudar a Grade a se recuperar de overdoses sequenciais de LSD e uma droga chamada STP. Se você estiver curtindo esse vídeo, considere que eu posto vídeos toda semana e a partir de R$ 11 você pode apoiar financeiramente o meu canal na plataforma Apoia-se e ter acesso a um grupo exclusivo de apoiadores no WhatsApp. O link para o Apoia-se está na descrição. Em junho de 1970, Grade entra em contato com a editora Llewellyn e começa a negociar a publicação do Tarot de Thoth. Grade ficaria com 10% de royalties. Em 6 de outubro de 1970, McMurtry assinou um contrato para a publicação. Isso devia incluir uma carta adicional com o endereço do próprio McMurtry como contato da OTO. Em uma correspondência a Regardier, McMurtry disse que a carta de mensagem do califa em cada baralho vendido é uma mina de ouro para nós. Em outras palavras, seria uma forma altamente eficaz de recrutar novos membros. Não está certo se foi John Simmons ou Hermann Metzger, da OTO suíça, mas eventualmente alguém entra em contato com a Llewellyn e isso trava o repasse de dinheiro para Grade. Em outubro de 1970, Grade McMurtry e Phyllis Sackler iniciaram 2 pessoas no grau de Minerval da OTO no quintal da casa de Phyllis. Depois de diversas investigações dignas de filme policial, em 25 de outubro de 1970, McMurtry enviou uma carta a Sasha Germer sobre o roubo na sua casa. Na carta, ele sustentou que Stella Sackler, filha de Phyllis Sackler, não estava envolvida, acrescentando: "Eu fiz esta investigação na minha capacidade de oficial como Soberano Grande Inspetor-Geral da OTO, um cargo para o qual Aleister Crowley me nomeou em 1946, e porque em 1946 Aleister Crowley também me deu documentos de autorização como seu representante pessoal nos Estados Unidos da América e para cuidar dos assuntos da OTO, especificamente na Califórnia.
Também posso mostrar-lhe cópias xerox de cartas de Aleister Crowley para mim, pessoalmente, me dizendo que eu seria aquele que seguiria Cal como califa da OTO. Estou anexando uma xerox de minhas cartas de autorização. Se você quiser nos ver, teremos prazer em dirigir até West Point e trarei cópias das cartas de AC, contando-me sobre seu plano para que eu fosse seu califa, para que houvesse alguém para seguir Cal. Sasha Germer não respondeu a esta carta. No final das contas, a investigação de Grady apontou para Jean Brayton, que já era suspeita de outros telemitos. Em dezembro de 1970, Grady e Phyllis faziam uma visita a Anton LaVey, na casa dele em São Francisco, mas não curtiram muito a vibe. Em 1971, o autor Ed Sanders publicou um livro chamado The Family, que contava a história de Charles Manson e seus seguidores, detalhando os eventos que levaram ao assassinato de Sharon Tate e os Labian. Ao investigar junto com a polícia e departamentos de xerifes, Sanders aprendeu sobre a Solar Lodge e uma possibilidade vaga e sem fundamento de que eles teriam contato com Charles Manson. Sanders, então, menciona a Solar Lodge em seu livro como membros da OTO. No início de 1971, Grady enviou uma carta para Jean Brayton, que foi respondida dia 1º de maio de 1971 pelo marido dela, que sugeriu que os dois grupos unissem forças e que a perseguição da polícia era sensacionalismo, que no final das contas era mesmo. Grady imediatamente enviou cópias dessas cartas para o FBI e para os xerifes dos condados de Calaveras e Riverside. Também, em maio de 1971, Grady e Phyllis visitaram Poke Ronian e Nelson White, que operavam uma organização chamada OTA, com base em uma patente de Louis Cullen, membro da OTA, apesar de que não houvessem evidências de que Louis Cullen tinha autorização para dar essa patente. Dia 29 de outubro de 1971, às 10h30 da manhã, Grady atendeu seu telefone e do outro lado da linha era Jean Brayton, da Solar Lodge. Ela exigia que Grady se apresentasse perante a corte para responder por difamações contra ela. Um ano depois, em novembro de 1972, a editora Llewellyn ainda não havia pago os royalties prometidos a Grady McMurtry referente à venda do tarô de Thoth, apesar do deck já ter saído há cerca de um ano. Ele perguntou a Regardier e soube que a empresa também devia dinheiro a Israel. Grady e Sackler começaram a estudar a possibilidade de processar Sasha Germer para ter acesso à biblioteca. Mas além de não terem dinheiro para isso, os policiais do condado de Calaveras recomendaram que o casal aguardasse Sasha morrer. Em dezembro, o relacionamento de Grady e Phyllis chegou ao limite. Phyllis levou Grady até Berkeley e deu a ele $20 para que ele alugasse um quarto. Ela também se ofereceu para pagar o aluguel de Grady por 2 meses. Na biografia In the Name of the Beast, Jerry Cornelius conta que Grady, ao chegar a Berkeley, pegou esses $20 e gastou com bebida e drogas com os amigos, retornando à casa de Phyllis em Dublin no início da semana. No dia 18 de dezembro, ele tentou tirar a própria vida. Ele foi encontrado por Phyllis, que o levou para o hospital. Após ser cuidado, os médicos sugeriram a internação de Grady no Highland Memorial Hospital, mas Grady se recusaram. Phyllis chamou a polícia e eles levaram Grady à força. Lá, o hospital não pôde recebê-lo e ele foi transferido para um em Napa. Ele ficou no hospital até 31 de dezembro, quando ele voltou para a casa de Phyllis em Dublin. Em 1973, ele se mudou para São Francisco e começou a trabalhar no departamento de correspondência de uma empresa, e Phyllis comprou um carro para ele. Nesse mesmo ano, Francis King publicou o livro Os Rituais Secretos da OTO, contendo, como o título diz, os rituais secretos da OTO, inclusive os documentos dos graus mais elevados. Isso deixava Grady em uma posição complicada. Eventualmente, ele adotou a postura de que ele condenava a publicação do material porque não estava completa e faltavam documentos essenciais do grau 9, em particular o chamado Emblemas e Modos de Uso, que foi dado a Grady por Crowley, assim como a outras pessoas do grau 9. A verdade é que antes da publicação desse livro, ninguém tinha acesso a esses rituais. Mais ainda,
Grade, no futuro, iria usar o livro como uma espécie de gambiarra. Os membros da OTO juram segredo relativo aos rituais que participam, e Grade disse que um membro não pode revelar o que acontece no ritual, mas pode citar o livro de Francis King para se referir a ele sem quebrar o seu juramento. No final do ano, por conselho de Regardier, Grade encomendou 10 caixas do tarô de Thoth da Llewellyn. Segundo o contrato, ele tinha direito a royalties que ainda não tinham sido pagos e comprar os tarôs a preço de custo. A Llewellyn mandou uma ordem de pagamento pelo preço cheio, o que fez Grade disparar uma carta raivosa, e nesse diálogo a empresa alegou que não tinha pago os royalties de Grade por conta de cartas que havia recebido de pessoas que se apresentavam como detentores dos direitos de Crowley. Ao consultar os advogados, a empresa foi aconselhada de que a batalha jurídica estava perdida. A Llewellyn dizia a Grade que ele deveria ser recompensado por ter produzido os slides com as fotografias das pinturas, mas não especificou como. Em 1974, Grade e Phyllis realizaram algumas cerimônias de Minerval, mas os candidatos novamente não vingaram. Eles também visitaram um yogi chamado Bhajan, que era um Sikh da Índia e havia fundado uma organização chamada Healthy, Happy and Holy Organization, ou 3HO. Grade se inscreveu em um dos cursos de yoga deles. E é a partir daí que Grade começa a cultivar a aparência que ele é famoso, com a barba cheia. Em 12 de outubro de 1974, Grade e Phyllis foram à festa de comemoração do nascimento de Aleister Crowley, também conhecida como Crowley Mass, no apartamento de Robert Anton Wilson. Nessa festa, eles comentaram com Arlene, esposa de Wilson, sobre os problemas com a empresa Llewellyn. Ela recomendou seu advogado, Charles Gary, que era um profissional conhecido e havia defendido vários Panteras Negras. Grade contratou o advogado por $150. Charles Gary entrou em contato com a Llewellyn em nome de Grade, e a empresa ofereceu $500 para encerrar o caso. Em outubro de 1974, Grade começou a dar aulas de yoga em um centro comunitário em Dublin. Depois de inúmeros desgastes, em 19 de abril de 1975, Grady McMurtry devolveu a chave da casa de Phyllis Sackler e se mudou para Berkeley. Eventualmente, o casamento deles no México foi considerado nulo, porque eles não tinham realizado alguns exames de sangue requeridos por lei. Então, nenhum dos dois se preocupou com isso. Eles continuaram sendo amigos e trabalhando juntos em relação à OTO. Em novembro, eles receberam correspondência de um grupo de Nashville ligado a Marcelo Motta, pedindo que Grade e Sackler encaminhassem correspondências ligadas à AA para este grupo. Em 15 de novembro, Grade e Phyllis Sackler iniciaram Lon Milo Duquette no grau de Minerval da OTO. Em junho de 1976, a esposa de Lon, Constance, também foi iniciada no mesmo grau. Em 21 de março de 1976, Marcelo Motta publicou no Brasil o seu Equinócio dos Deuses, volume 1, número 1. Em nota final do livro, ele diz: no Brasil, Marcelo Motta, Magister Temple e Premonstrator Mundial da AA no presente, foi recebido na Ordem de Telema por Therion e iniciado no grau 9 OTO por Carl Johannes Germer, Frater Saturnus, grau 10 OTO, cabeça externa da OTO, após a morte de Aleister Crowley, que o designou por testamento e a viva voz antes de morrer. Marcelo Motta subsequentemente alcançou o grau 11 OTO sob a tutela de Frater Saturnus e é conhecido na OTO como Parzival grau 11. Marcelo Motta é o responsável pelo trabalho da OTO no Brasil, com patente de Saturnus grau 10, e os endereços dados neste livro estão sob sua autoridade. Nos Estados Unidos da América, Mr. Grady McMurtry, que é chefe de loja e recebeu o grau 9 OTO diretamente de Baphomet, grau 11, tendo sido confirmado por Saturnus, grau 10. Também, Miss Ellen Smith, chefe de loja, recebeu o grau 9 OTO de seu esposo e chefe de loja, Wilfred Smith, grau 9 OTO, que por sua vez recebeu diretamente de Baphomet, grau 11, tendo ambos sido ratificados subsequentemente por Saturnus, grau 10. Tendo Mr. Smith falecido,
Helen Smith assumiu chefia da loja sob responsabilidade de seu marido, com o conhecimento e o assentimento de Saturnus Grau 10. É importante pontuar aqui que muitas dessas informações estão erradas, mas eu resolvi mostrar porque isso é o que Mota pensava na época e vai ser importante no futuro. Muito obrigado a você que ficou até aqui. Eu precisei dividir o vídeo em algumas partes por conta do tamanho do conteúdo. Se for da sua vontade, curta o vídeo, comente o que você achou e compartilhe com quem gosta desse tipo de conteúdo. A partir de R$ 11,00, você pode apoiar financeiramente o meu canal no Apoia-se, tendo acesso ao grupo exclusivo de apoiadores no WhatsApp. O link para o Apoia-se está na descrição. Se você ou alguém que você conhece está à procura de psicoterapia online, você pode falar comigo pelo meu Instagram, e-mail ou por WhatsApp. Os links de todos os contatos estão na descrição. Além disso, eu também faço parte dos projetos do Calem, em especial do podcast Foco de Pestilência. Em breve, nesse mesmo canal, vai ao ar a continuação da história de Grady McMurtry. Mais uma vez, obrigado a você que ficou até aqui. Em 93.